O que a perifa tem? O que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que a perifa tem? O que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem... Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, como preferir, ao nosso programa. Está no ar mais um episódio do programa O que é que a perifa tem? Aqui comigo hoje, meu amigo de sempre, Jerusael. Salve, Jeru! Salve, salve, Rebeca! Esse é um programa apoiado pela Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura, né, do governo federal para os municípios e sob a organização da Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Isso aí, isso mesmo, um programa super importante que tem apoiado vários projetos do Jeru, o meu. E aqui no nosso estúdio hoje, Anderson Borba, ele que sabe tudo de música, sabe tudo de samba. Eu falo, ó, se você quer saber onde tem aquele rolezinho de fim de semana, é com ele, entendeu? Manda mensagem pro Borba que ele sabe. Ele é advogado, radialista, diretor artístico e cultural, participa do Carnaval Paulista desde 1973, é um dos fundadores e o primeiro presidente da LIBES, a Liga das Bandas, Blocos e Escolas de Samba de Taboão da Serra. Foi responsável pelo enredo da Escola de Samba Equipe Alta e também da Escola de Samba do Viliase, aqui em Taboão da Serra, e muito mais. Ele faz muito mais atividades aqui na cidade e é com ele que nós vamos conversar hoje. Boa noite, Borba. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Jeru. Boa noite a todas que estão aí nos ouvindo. Prazer estar com vocês essa noite. O prazer é nosso, não é, Jeru? O prazer é todo nosso, né? Eu quero de antemão agradecer a sua presença aqui no nosso programa, O que a perifa tem. E olha que esse programa é um programa especial, porque esse rapaz aqui, esse nosso camarada, manja tudo de samba, né? Aliás, ele manja de um monte de coisa aqui, né, Rebeca? Viu, né, Jeru? Ele tem aqui um currículo aqui muito bom, né? Obrigado. E mais uma vez, satisfação pelo aqui, Borba. Obrigado, Jeru. E aí, já entrando aqui na nossa pauta, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? Assim, de onde você vem, como é que começou essa história, né? Esse envolvimento com o samba, né? Com o samba e com a escola de samba também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu sou nascido em São Paulo, aqui no Butantã, né, na rua Eliseu de Almeida, sobrinho de Borba, né, João Borba, conhecido um dos fundadores da Pérola Negra, foi intérprete por muitos anos do Pérola Negra, né? E sobrinho de consideração de Silvio Modesto e Murilão. Então, quem é do samba, não preciso falar mais nada, né? Essa é a minha escola. Além de ser também sobrinho afilhado do Zé Antônio, que foi diretor financeiro do Vai Vai por muitos anos, e primo do Danilo Alves, que hoje faz parte do Bate Fundo, né? Mas foi cavaco oficial do Vai Vai por mais de 15 anos. Então a minha vida é realmente na parte cultural do samba. Eu começo no Carnaval em 73, foi o último ano de São João, quando juntamente com meu tio Borba e minha tia Marlene, né? Como eu era menor com a minha mãe, desfilando pelo Império do Cambuci na São João. E a partir daí nós vemos Pérola Negra, Renascença da Lapa. Em 80 eu fui para Mocidade Alegre com meu tio Tadeu, quando nós fomos campeões. Desfilei no Vai Vai, Mocidade, na Nenê, né? Teve dia que nós desfilamos em 3 escolas e vim disso. Também, juntamente com meu tio Borba e a minha tia Marlene, nos anos 80 fiz parte do Teatro Popular do Ferreira, né? Fazemos aí um trabalho com a cultura negra. Então a minha história inicialmente do samba vem daí. Demais. Legal, muito boa, assim. E agora fala pra gente assim, como é que você veio para o Taboão da Serra, né? Você começou toda essa sua trajetória, não foi aqui no Taboão, foi antes do Foi em Taboão? São Paulo.
Fala um pouquinho disso. Toda essa história anterior foi em São Paulo, morando no Butantã, né? Fiz parte da ala dos herdeiros, no Mocidade Alegre, da tia Lourdes, depois do Cícero, aí o Cícero já aqui em Taboão, desfilamos com ele. Vim para Taboão em 1985, fui diretor da Sociedade Amigos de Bairro do Novo Taboão, que é ali do Inocop, e aí comecei a minha atividade cultural e social aqui em Taboão da Serra. O envolvimento com a escola de samba em Taboão veio em 2004, né, que em 2002 eu vendi a Car System, fui morar em Taboão, em Piracicaba, e aí tive a ideia de fazer parte de uma escola que nós fizemos no enredo da Equipe Peralta, né, que era o símbolo da energia, E igual a MC ao quadrado. Equipe Peralta, melhor carnaval ao quadrado, fizemos o carnaval lá, volto para Taboão da Serra, e aí tenho a ideia de formarmos uma escola de samba, uma banda, né? Fizemos a banda da família, ali na Viliás. Na época só existia uma escola ativa aqui em Taboão, que anteriormente nós tínhamos, já existia o Parque Pinheiros, que tinha parado, e o VUMO. Aí fomos convidando as outras escolas, e juntamente com várias pessoas, o Reco, o Bochete, o Tio Queu, né, o nosso querido Tio Queu, que faleceu há pouco tempo, o VUMO, o Marcão do Parque Pinheiros, o Ebinho, né, começamos, o Hugo, lá da Viliás, começamos a organizar escolas. Foi quando foi fundado o Império da Viliás, e vieram outras escolas, o Império da Viliás, o Morro, né, o Unidos do Morro, Parque Pinheiros, o Fumo, São Judas, Imperatriz, e formamos aí a Liga das Escolas de Sambas, na qual eu fui eleito presidente. Então chegamos a ter aqui 12 entidades disputando carnaval, até 2 dias de carnaval, mais de 30 mil pessoas na avenida, né? E a minha parte na escola de samba, cheguei a ser presidente, mas era o carnavalesco, fazer o enredo, né? Para quem não sabe, o enredo é diferente do samba enredo, né? O enredo é você faz uma pesquisa, um estudo, onde você apresenta todo o histórico. Você, além de você ser o carnavalesco, você também é o compositor, foi o compositor? Não, a minha parte não é musical, a minha parte é histórico, isso. Eu preparo todo o histórico e passo para os compositores fazerem enredo. E crio as fantasias. Também a minha parte é de criação das fantasias. Então, as fantasias e fazer as fantasias. E isso eu fiz tanto para a Viliás, Império da Viliás, quanto para o VUMO. Eram as 2 escolas que eu trabalhei aqui no Taboão. Sentimos muita falta. Sim, realmente. Quando você vai para Piracicaba, você sente uma diferença muito grande? Foi maior o desafio de montar esse esquema de escola de samba lá? Então, a minha história é que eu tenho uma história anterior com Piracicaba. Então, meus avós são de Piracicaba e quando criança eu passei o carnaval lá. E lá tem uma entidade que chama 13 de Maio, que era centenária, que é do movimento negro, onde eu pulei carnaval com criança com 5, 6 anos. E justamente a equipe Peralta era relacionada com o 13 de Maio. E nós fomos para lá, eu e a Tânia Portela, fomos diretor ficamos 7 meses, nós conseguimos fazer uma agitação na cidade. Nos tornamos diretor do 13 de Maio e foi quando tive a ideia de fazer o enredo. Então a relação foi tranquila por ter familiares lá, mas muito diferente de Taboão da Serra, que é minha casa, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, eu sou taboanense de coração. Aí você falou da Tânia, deixa eu mandar um beijo grande para a nossa Tânia Portela. Faz tempo que eu não a vejo, mas a Tânia é uma referência para nós também, uma referência dentro da cultura negra, referência para mim. Então, Tânia, beijo e vamos marcar para a gente se ver logo, né? Marcar esse encontro. Bom, agora me diga uma coisa, e como é que começou essa ideia de radialista? Você tem uma voz, né? Boa, a voz potente para rádio. Como é que começou essa... Essa ideia da rádio foi justamente por isso, né? As pessoas ouvindo minha voz sempre achavam que eu era cantor, né? Eu não sou cantor, gostaria de ser cantor, e que tinha voz de locutor, sempre com essa fala. Eu não lembro bem o ano, mas mais ou menos em 90, 2000 e pouco, eu fiz parte da rádio Atividade aqui em Taboão. Era uma rádio comunitária, na época ainda não tínhamos a internet funcionando como agora, né? Eu fiz por alguns meses programa de rádio, não era de samba, era rádio de rádio, nós tínhamos notícia, horóscopos, música, mas no samba foi ao convite do nosso amigo José Maria, que é Ô Zé, abração para você, Zé. Que
que é o dono da Vitória Régias, que é uma rádio web, né? Web Rádio Vitória Régias. Quando eu conheci a rádio, eu liguei para ele para perguntar qual era o dia do programa de samba, porque eu gosto muito de samba, e ele informou que não tinha programa de samba, se eu não tinha interesse em fazê-lo, né? Tinha a pequena experiência que eu tive na radioatividade e começamos no ano de 2018 fazer o programa de rádio Samba para Todos, onde nós ficamos todos os domingos das 14 às 16 horas fazendo o programa de rádio. E hoje eu estou na Rádio Sou do Samba do nosso querido DJ Zan. Isso aí. Bom, agora, Borba, seu caminho vem desde a sua infância, nessa caminhada no cenário da música, do samba. E as escolas de samba sempre tiveram um papel político muito importante para as suas comunidades, né? Como que você vê essa diferença do cenário daquela época, né? Você começou em 73, essas letras elas já eram políticas, a população, a comunidade já se posicionava da forma que nós podemos ver, né, nos sambas recentes que nós tivemos, né, muitas manifestações políticas. Eu acho que antigamente era muito mais do que hoje, né? Antes, se você pegar na época de 73, as escolas eram de comunidades, né? Não tinha essa questão financeira, então teoricamente era um carnaval muito mais pobre, porém muito mais humano, muito mais de comunidade. E realmente os compositores tinham uma liberdade de fazer o samba. Hoje já não tanto. Nós vemos grandes escolas aí, principalmente participantes de torcida, de futebol, que eu sou contra. Eu acho que não deveria misturar, até por uma questão de poder aquisitivo das torcidas são diferentes. E os sambas hoje são comprados. Infelizmente os sambas são encomendados. Ele não tem mais tanto protesto, tanta manifestação cultural, social como tinha antes. Realmente mudou bastante. É um carnaval, eu coloco hoje o carnaval de São Paulo e do Rio, é muito mais um carnaval para turista, tanto fazer parte da escola quanto para assistir, do que como era antigamente, quando as pessoas ficavam muito mais à vontade para fazer o seu carnaval, até para desfilar. Hoje você quer desfilar numa escola de samba, uma fantasia custa R$500, R$1.000 que não cabe mais na comunidade. Antigamente o carnaval era feito pela comunidade, então a costureira era vizinha, a escola de samba saía da casa das pessoas, todo mundo contribuía, então era muito mais fácil participar. Hoje até para assistir um carnaval, a população que o faz não tem condições, infelizmente. Mas você não acha, agora assim, que antigamente, né, o carnaval era uma manifestação da população, principalmente da população negra, né, naquela época, e aí com o passar do tempo, o poder econômico, né, se apoderou das escolas de samba, né? Isso não tirou a essência dessa manifestação cultural? Eu acho que tirou. É necessário dinheiro, ninguém faz nada sem dinheiro, mas realmente, por essa necessidade, que é quando eu falo das torcidas, ela tira. Você concorrer com uma torcida de um time grande, que você tem lá uma mensalidade maior dos torcedores e que misturam a torcida de carnaval com a torcida de time, que são coisas distintas, né? Atrapalha. Então você vê que as escolas tradicionais, infelizmente, são as que mais caem, que deixam de fazer parte do grupo especial. Então você vê que o Vai-Vai já caiu, Camisa já caiu, Nenê já caiu, Leandro, que são as escolas dirigidas por negros. Então você está falando a verdade, a manifestação cultural da população negra acabou perdendo por uma questão aquisitiva, como tudo acontece com a nossa população. Parece que vai gourmetizando, né? Quanto mais a branquitude, a elite, a burguesia vai acessando esses espaços que eram nossos, a gente vai perdendo um pouco dessa essência, né? Sim, sim. O samba acontece isso e a gente vê, eu acho que cada um deve curtir o que gosta, mas a gente vê o quanto tentam colocar na nossa mente e na mídia o sertanejo em detrimento do samba em si, né? Então, mesmo na questão do samba, e falando do pagode, do samba, você vê que a mídia sempre tenta apagar de tempos em tempos a questão do samba, que é uma coisa de origem negra, né? Então, você, além de você, né, ser um sambista nato, então você também é um estudioso do samba, né? Você tem música. Eu sou interessado por samba, né?
Não de curioso, não chega Você a conhece saber, sabe? muito do samba, mas falando do samba, né? O samba, assim como o carnaval, né? O samba também ele começou através do nosso povo, né? Do nosso povo preto, O tal, povo né? escravizado, O povo escravizado. E naquela época, né? Os nossos sambistas, os nossos compositores também tinham muita dificuldade de aparecer, de cantar, porque eram perseguidos, porque o samba era criminalizado, não é? O samba era marginalizado, na realidade, o sambista era considerado vagabundo, desocupado, e se você andasse com um instrumento, você apanhava, né? Tem Tinha várias uma músicas. carteira de trabalho também, né? Exatamente. Então, o samba em si, realmente muitos anos, e as pessoas que são novas têm que respeitar. Quando a gente fala respeite os que vieram antes da gente, apanharam muito para que o samba chegasse onde está. Mas como a gente vê hoje, ainda hoje tentam apagar o samba, né? Mas Quando colocam a questão, né? Como tentaram, como você mesmo falou, né? Inserir a música sertaneja, né? Também foi uma forma, né? De se contrapor ao samba, não foi? sim, sim. Essa história de apagar a música negra é muito antiga. O rock, muita gente que gosta do rock, não sabe que a origem do rock é uma música negra, é o jazz, é o blues negro, né? Que depois se torna rock e se diferencia. Nós temos grandes cantores de blues e rock negros, né? O samba é a mesma coisa. Os sambas antigos, quem se destacava eram os brancos. Você pega o Noel Rosa, né? Você pega o... deu um branco agora. Toquinho, Vinícius, é o que se destacavam com o samba, né? Mesmo quando a gente fala da bossa nova, que é uma máquina de samba. E aí, esse pessoal mais antigo, Clementina Jesus, que nunca ficou rica, grande cantora, Sendo mulher, Dona Ivone principalmente. Lara, que muitas vezes teve que ter as músicas dela gravadas pelo irmão dela, Mano Décio, porque mulher não podia participar de samba, ela que desafiou tudo isso, apresentando o primeiro samba enredo. Então, realmente sempre foi marginalizado por ser de negro e mais por ser mulher. Como até hoje ainda a mulher tem uma certa dificuldade de entrar no samba, né? Mas tivemos as grandes cantoras aí que conseguiram esse desafio, né? Não podemos deixar Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, nossa querida Alice Brandão, que ainda está por aí hoje, né? Jovelina Pérola Negra, que foram as grandes resistências. Mas eu acho que tem muito espaço para as mulheres, principalmente negras, entrarem nesse campo. Então, você está citando todos esses cantores e cantoras, né, do passado, que começou, né, foram eles que começaram com samba, né, enfrentaram todas as dificuldades que você está falando, né, mas naquela época tinha uma espécie de samba de raiz, né, mas qual é a diferença do samba daquela época com o samba de hoje? Eu acho que o samba daquela, um pouco mais antigo, né? Existe uma grande discussão, né? O samba raiz, o samba atual, o pagode. O samba tem várias vertentes. Então você tem o samba canção, o samba enredo, né? O que a gente fala aqui de samba raiz é a forma que era feito o samba e as letras, né? Se você pegar os sambas mais antigos, samba de fundo de quintal, não é tão antigo, mas pegando fundo de quintal, que é uma grande referência, quando você tem uma mudança no samba, você vê que o samba conta uma história. E muitas dessas histórias foi o que o pessoal viveu. Então você pega o samba da Dona Ivone Lara, você vai ver que tem um histórico ali. Eu falo que não é o samba de lerê, lá, lá, lá. Então a pessoa, quando não tem muito o que escrever, põe muito lerê, lá, 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 estica a letra para tentar fazer uma rima. Os sambas antigos eram muito mais ricos em história, em texto e contexto. E o curioso é que quando você vê esses compositores, não digo todos, mas a grande maioria, o grau de estudo deles não era tanto, mas para compor eram absurdamente inteligentes, era maravilhoso. Hoje eu acho que, até por causa da mídia, né, principalmente agora que você trabalha com a internet, se preocupa em fazer música para 3 meses, para tocar 3 meses, então é aquela música que fala, como é que é?
que pega, chiclete, música chiclete. Então tem que ser uma frasezinha, um refrão bem fraquinho, que pega, o pessoal canta, já vem uma outra música. Se vocês lembrarem, antigamente, você fazia um LP com 12, 14 músicas, né? Todo final de semana você tinha o lançamento de um LP, né? Que ficava aí 2, 3 anos, e muitas músicas ficavam eternizadas. Hoje a música foi lançada no ano passado, você não lembra. Então você vai em roda de samba, muita gente pede, eu frequento mais samba onde toca samba antigo, mas pedem música nova, ninguém sabe. E saiu ano passado, porque já acabou, já surgiu uma nova, enquanto as antigas continuam sendo cantadas. Então você vê os garotos aí de 25 anos cantando Paulinho da Viola, cantando Joelina Pérola Negra, cantando Noel Rosa mesmo, né, cantando o Wilson Moreira, cantando, né, porque são música eternizada, tem qualidade musical. Você inclusive estava falando aqui das letras das músicas, né? Você me lembrou muito a Dona Irã Barbosa, que você pega aquela música Trem das 11, que é uma história também. É uma história muito linda que eles viveram naquela época, né? Isso era bonito. Você se identifica com o samba, né? Exatamente. É a história de alguém sempre. Exatamente. E assim, tem as músicas além do samba, tem ainda hoje, mas o samba, né, dos nossos antigos, né? Eles tinham, além de ter a história, eles também eles passavam uma mensagem política das coisas, né? Quando eles estão vivendo, né? Eu quero complementar isso que você traz, porque foi o que o Borba falou, né? Às vezes esses compositores, artistas não tinham conhecimento acadêmico, mas tinham uma sabedoria popular, um conhecimento mas de tinha a vivência, né? Do dia a dia, né? Que eles estavam falando. E a gente vê hoje, não criticando os nossos sambistas, nós temos ótimos sambistas hoje, nós temos ótimos compositores também, né? Compositores, aliás, Borba, que você pode falar melhor que eu, que até nem aparecem. Sim. Né? Nós temos muitos compositores bons aí que ficam por detrás das câmeras, né? Sim. Uma coisa que a gente procura trabalhar, o meu trabalho hoje, né, não é um trabalho remunerado, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é divulgar os eventos e quem está tocando. Então eu vou, às vezes as pessoas até falam, você é 2, 3, você está em 3 samba ao mesmo dia. E eu frequento porque eu acho que temos que divulgar todo esse pessoal. E eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito de ver é o Febem. E o Febem, quando ele canta, ele fala quem compôs. O que é verdade, nem todo compositor é cantor, é intérprete. Né? Então você fala aquela música do Zeca Pagodinho, mas não foi o Zeca Pagodinho que escreveu, mas é ele que interpreta. Um grande intérprete que nós tivemos, cantava samba, mas também cantava MPB, é Emílio Santiago, que não compunha, mas fazia umas grandes interpretações. Então quando você vai buscar a música, você fala a música de Emílio Santiago, mas por trás teve alguém, uma caneta ali, que escreveu aquela letra maravilhosa. Então é sempre importante procurarmos conhecer os compositores. Né? Mas hoje nós estamos tendo, falando de compositor, não de compositor, mas de cantores, nós temos grandes cantores, né, que vêm da periferia, eu acho que tem tudo a ver com esse programa, que cantam na periferia e não conseguem alcançar a grande mídia. E um trabalho que nós fazemos, e nós fizemos aí na Conferência de Cultura, é exigir que as prefeituras, quando façam grandes shows, obriguem que 50% dos artistas que participem sejam das cidades. Se fizer isso, pelo menos a cidade vai conhecer os seus artistas. Né? É uma luta que nós temos que ter. Paga-se milhões para artistas famosos e querem que os artistas locais paguem de graça e às vezes nem apresentam, tendo grandes artistas. Aí quando ele se destaca, quer dizer que aquele é da cidade, quer se promover nas costas desses artistas. Né? Não, é fundamental esse movimento. Eu não sabia, mas eu acho extremamente necessário justamente por isso. A gente não sabe quem são, né, as pessoas. Eu, por exemplo, eu moro aqui em Taboão desde que eu tinha 15 anos. Faz 15 anos que eu moro, né? Eu tenho 30, mudei pra cá com 15. E só agora, né, que eu comecei a conhecer quem são as pessoas, muito por interesse meu de ir para a rua, de ir para os bairros, de ir nesses eventos, né, descobrir quem são essas pessoas, porque não há um movimento nem de imprensa, nem de poder público para divulgar e colocar em evidência esses artistas e personalidades que nós temos aqui.
Não, e pelo contrário, nós temos aqui, somente nesse momento, uma perseguição enorme política. Nós estamos num momento político e os cantores que não são apoiadores do prefeito atual não estão podendo fazer eventos. Nós temos aí o Hugo, eu quero mandar um grande abraço ao pessoal do CSA, que fazia um evento de mais de 10 anos, em rua fechada, porque ele declarou apoio a um outro prefeito, impedido dele fazer samba de rua. E agora, no último domingo, impedido dele fazer numa casa fechada. Então, a perseguição é tão grande que eles não ajudam os nossos artistas, pelo contrário, eles perseguem os nossos artistas. Né? Então, Borba, inclusive eu quero falar que esse nosso projeto, o que a Perifa tem, ele vem exatamente nesse sentido, né? De mostrar toda a cultura da nossa periferia, né? Mostrar os nossos artistas que nós temos aqui na periferia, né? Inclusive para mostrar aonde a grande mídia não mostra, né? Verdade. E nós aqui, esse nosso projeto que a Perifa tem é exatamente isso, é trazer os nossos fazedores de cultura, né? Em todas as suas vertentes, né? Para que eles tenham um canal para poder apresentar o seu trabalho, a sua força. Esse é o objetivo do nosso programa. Quando você falou do projeto, eu achei interessante porque é bem isso. Como é que nós fazemos chegar? Graças a Deus nós temos a internet, que é de graça, né? Você não tem que pagar jabá, você não tem, né? Que podemos nós levar os nossos artistas para toda a população através das redes sociais. Parabéns a vocês. Isso aí, parabéns para nós também. E tem programa do Borba, gente. Acompanhe. Qual é o dia? Todo domingo? Eu voltei como fazer aos domingos, né? Das 14 às 16. Mas o grande problema do domingo é justamente que é quando está acontecendo o samba. Então eu fazia o programa e não poderia acontecer o samba. Então hoje nós estamos fazendo o programa às quintas-feiras. E por que quinta-feira? Que é para anteceder o final de semana. Então o nosso programa, além de tocar no samba, nós divulgamos todos os eventos que estão acontecendo na região. Dos programas de samba. Então, o que aconteceu na quarta, o que está acontecendo na quinta, e o que vai acontecer na sexta, sábado, domingo e segunda. Na verdade, nós temos samba todas as noites, tá? Final de semana começa sábado de manhã e acaba só na segunda noite. Então, quem quiser saber o que acontece na região Taboão, Imbu, Capão Redondo, Campo Limpo, é só seguir nossas redes sociais e nosso programa. Entra lá no programa do Borba, que é um programa de primeira linha. Rádio Som do Samba, programa Samba para Todos. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Muito bom. Vou trazer esse recorte de novo aqui para dentro da cidade, porque existe um direito que a gente fala muito pouco, que é o direito de acesso a essa cidade. Né? Aqui em Taboão da Serra a gente já falou isso em outros programas, né? De quanto os artistas não têm esse espaço para trabalhar aqui dentro. E aí não só na arte, viu? Porque eu sou jornalista aqui, por muito tempo eu trabalhei fora, né? No Capão, no Campo Limpo, para São Paulo, porque não tinha essa abertura, não tinha esse espaço aqui na cidade. Agora a gente conseguiu, né? Estamos aí com o Quinteiro Notícias, mas a gente acessa muito pouco ainda a cidade, né? Quem vai no samba, as pessoas que sempre vão no samba, mas ainda existe uma parcela da juventude que não foi atingida por esse movimento. Mas o fato é, Borba, que o nosso território é um território cultural, como você disse, tem evento todo fim de semana, tem samba quase toda noite. E como que foi para você descobrir esses espaços que a gente tinha aqui em Taboão da Serra, e como que foi esse caminho para você divulgar, né? Que é um trabalho que você faz de forma gratuita porque gosta. Mas como que é esse movimento, né? Vocês são parceiros, vocês trocam ali no WhatsApp, como que vocês se organizam para se manter? Começou pelo carnaval. Eu me tornei conhecido aqui em Taboão por causa da Liga da Escola de Samba e por causa da Viviane, né? E a partir daí todos viram que eu fazia parte do movimento samba. E eu temos vários grupos, e eu recebo das pessoas as informações e pesquiso também no WhatsApp, né, das casas que tem. Então, às vezes, pode até ter casas que eu não divulgo, porque acaba não chegando para mim. Né? Mas nós temos um grupo e o pessoal me manda e também me pergunta ao evento. Então, é uma troca que nós temos aí de informação. Mas nós estamos, todos os grupos estão aí, as casas estão no Instagram, né? E onde nós procuramos divulgar. E na nossa rede social, basta nos seguir, que você vai conseguir. E também peço que mandem para nós todos os eventos que vocês queiram fazer, que será um prazer divulgar sempre de graça, tá? A gente, você estava falando aqui a Rebeca trouxe de novo essa palavra, né? A gente tem aqui
vários fazedores de cultura, principalmente na área do samba, né? Você sabe que eu sou também um frequentador do samba, adoro o samba também, né? Mas a gente percebe que até aqui dentro do Taboão da Serra, né? Antigamente a gente tinha mais casas de shows, né? A gente tinha mais locais onde a gente poderia ir para ouvir um samba e tal. E ultimamente, assim, a gente percebe que essas casas de samba diminuíram e muitas daquelas casas que tinham antigamente, elas fecharam por conta da dificuldade. Você acha que não existe o incentivo do poder público com a questão cultural, principalmente com a questão do samba? Sim, sim. Nós falamos, se nem em festa de rua eles permitem, agora em casas fechadas eles estão impedindo, falta grande apoio e a grande perseguição, essa questão de misturar política com a questão cultural, da sociedade. Não digo da secretaria, mas da cultura popular, né? Falta grande apoio à periferia, né? As casas que nós falamos eram muito mais centralizadas e a periferia acaba não tendo esse apoio, pelo contrário, acaba tendo repressão, né? E isso atrapalha muito. Ninguém quer estar numa casa de samba e de repente ser atacado com bomba de gás, como nós já fomos lá no Pirajussara, no samba do Beto Sorriso, que a guarda chegou, ao invés de vir conversar, no domingo às 8 horas da noite, já chegaram atirando bomba, chutando as mesas, sem falar. Ninguém vai no samba para ser agredido. Você vai no samba para levar sua avó, seu filho, para curtir, né? É um direito que nós temos, dentro do horário, né? Também nós temos que respeitar os vizinhos, mas eu acho que no domingo à tarde, até umas 8 horas da noite, há um horário razoável. Então o que falta realmente é o grande apoio, principalmente nesse governo, né? O carnaval acabou em 2011, quando o Fernando Fernandes assumiu a prefeitura, porque era interesse deles que as escolas de samba tivessem vereadores como dono, e nós não aceitamos, nós não nos vendemos. Eu acho que não deve misturar futebol com samba, não deve misturar política com samba. Samba é samba, escola de samba é escola de samba, mas existe uma grande pressão de vários políticos tradicionais dessa cidade querer ser dono de tudo que acontece na cidade. E no samba é a mesma coisa. Então o que acontece é que nossos artistas vão tocar além do limite, depois da ponte. Então se você quer ver nossos artistas, você vai aqui no Campo Limpo, você vai no Capão Redondo, você vai em Pinheiros, você vai para o Itu, que dá muito mais apoio à cultura do samba do que aqui em Taboão. Realmente falta um grande apoio desses políticos tradicionais da nossa cidade. Agora nós estamos, né, tá conseguindo avançar, né, na questão cultural, exatamente por conta desses programas do governo federal, né, como agora a Lei Paulo Gustavo, que está aí, né? Tem a Lei Aldir Blanc, que também está entrando aí, né? Então o governo federal está investindo bastante nessa questão, nessa parte cultural, né? Falta agora os municípios. Esse incentivo foi o que trouxe, mas o último que nós tivemos aí, que foi o Paulo Gustavo, realmente deu um boom para todos. Várias pessoas do samba conseguiram, do samba das religiões de matriz africana, nos dois projetos do Paulo Gustavo, foi quando conseguiu dar esse boom realmente, porque nós tentamos até um apoio da Secretaria de Cultura para fazer, além do samba das culturas, através do aumento da verba para a cultura em 1%, onde nós não tivemos apoio nem dos vereadores nem do prefeito. Eles entendem que realmente a política cultural tem que sair da mão deles para que as pessoas fiquem devendo para eles e eles definam o que vai acontecer. Então, o que nós vemos incentivos para os grandes eventos, como foi o Festa do Peão, que vai acontecer de novo. Aí você vê grandes artistas, um evento que acontece, como eu falei, na periferia, até as 8 da noite não pode. Mas esses eventos vão até as 3 da manhã, em som alto, né? Num valor absurdo, que a população da periferia não pode vir, mas não dão apoio para a população, para a periferia. Então, esses projetos do governo federal é que têm ajudado a nossa população na questão cultural, principalmente no samba. Então, isso mostra, né,
trazendo mostra, só falta realmente o apoio financeiro, um apoio de estrutura mesmo por parte do poder público, e aí municipal, estadual, federal, para que esses agentes consigam tirar do papel os seus projetos, né? Nós tivemos vários projetos, não só na música, na comunicação, no audiovisual aqui na cidade, a partir desse momento que veio da Lei Paulo Gustavo, que é tão importante. E agora a Lei Aldir Blanc vai abrir também novas possibilidades, quem foi contemplado, né, tem essa possibilidade de ser. E eu vou aproveitar que a gente falou do edital para você contar um pouco do seu projeto. Você também foi, né, beneficiado, contemplado. Conta como que é, o que é esse a minha ideia, apesar de hoje não usar tanto, foi fazer um CD com 10 artistas da cidade que não tinham nada gravado, de forma que eles possam ter um CD guardado em casa e possam estar também nas plataformas digitais, com músicas autorais. Então, como eu falo, a ideia é sempre estar divulgando esses artistas. Nós chegamos a fazer um CD junto com a Vitória Regia, e agora estou fazendo um do nosso programa com 10 artistas da cidade, para que eles possam ter o seu CD, apresentar onde queiram tocar e ter suas músicas na plataforma. Em breve estaremos distribuindo aí esses CDs para a população. Mas qual o nome do CD? Pode falar já? Sim, não, tranquilo. É o nome do nosso programa, né? Samba para Todos. É a coletânea do Samba para Todos. A ideia é fazer mais. É que não se usa mais CD, mas a ideia é estar fazendo de alguma forma o lançamento desses. Está no forno. Está no forno. Já está preparado. Vamos ver se em julho a gente consegue lançar isso. Então, muito bom. Mas eu acho, antes de você continuar, eu acho muito bom você resgatar essa coisa do CD, né? Porque é muito para que os mais jovens possam conhecer, né? Porque tem uma galera que nasceu depois, né? Na realidade, o projeto era maior. O projeto era lançar LP de vinil, que está voltando agora. A gente está vendo as pessoas estão comprando, né? Então a gente não sabe nem o que foi o vinil, mas a ideia é vamos chegar lá. Até um grupo chamado Louco do Vinil, né? A ideia é lançá-los em vinil, que as pessoas possam ter como nós tínhamos antigamente, com o encarte, como era feito com a letra de música, né, buscar no tradicional. Eu apoio hoje, lá no programa que eu apresento também no Fórum Café da Revista Fora, a gente falou também de LP no programa de hoje, falando sobre a primeira edição. Deixa eu falar um negocinho antes de você continuar, me permita. Fala. Gente, Rebeca Mota no Fórum Café da Manhã, das 6 às 9 horas da manhã. Essa menina dá um show. Entra lá, estou quebrando lugar. É Fórum Café no canal do YouTube da Revista Fórum. A Revista Fórum é um outro jornal que eu trabalho também, que faz um trabalho fundamental, né, de desvendar a política, o cenário político a partir de uma visão progressista, de esquerda, como a gente pesquisa e defende. Desculpa, mas eu tinha que falar sobre isso, porque o programa é muito bom. Entre lá que vocês vão gostar. Muito obrigada. É um desafio que é muito gostoso também falar de política, né? Sem vir de grandes universidades, sem vir de grandes famílias. É um desafio, mas a gente está lá todos os dias também rompendo essa barreira, mostrando que podemos estar em qualquer lugar e somos competentes também. Basta querer e que nos abram as portas, não é? E aí lá a gente estava falando hoje também sobre a primeira edição do Clube da Esquina, né, do BNP do Milton Nascimento, o Bituca, e muita gente lembrou, muita gente, né, teve aquele sentimento nostálgico do LP, de uma cultura realmente que a gente não percebe o quanto passou e como era gostoso, né, você ouvir o LP, você ter essas músicas que duravam tanto tempo, né, os grandes clássicos que não temos e hoje... Você apreciar, você vê, tem todo um trabalho de capa, né? O design, você ter a letra da música para você ler, é realmente uma outra coisa cultural. Você viaja, faz bem para a saúde. Então eu super apoio do LP do Samba para Todos. Vamos fazer. E Borba, pegando uma outra linha aqui, estou vendo, você, além de ter tudo isso daqui, né, de fazer parte de toda essa sua trajetória, você também tem uma militância, né? Você é um ativista na luta do combate ao racismo. Tem
assim, o samba, a questão do samba, essas coisas assim, tem uma vertente também nessa questão da luta do combate ao racismo? O samba sempre vai ter. Eu entendo que o samba é algo popular, né, de toda a população, não tem raça, não tem cor, não tem gênero, mas é oriundo da população negra e é onde a população negra se sente muito mais à vontade. Eu acho que como o samba vem do toque do tambor dos escravizados, né, sempre que você sente aquele tambor, seja no roda de samba ou na escola de samba, aquilo mexe com a gente. Então eu acho que a relação é muito grande. E se estudarmos as letras dos sambas enredo, a grande maioria, né, e as grandes campeões falam, né, da nossa época de escravidão, do nosso sofrimento, da nossa luta. Sim, tem uma grande relação, né, o samba em si com a nossa resistência, com a resistência preta. Ela sempre será uma resistência, Sempre, né? sempre. Porque você não pode, se você cria, né? Você pega aí uma rapaziada aí, tá, né? E faz uma roda de samba, começa a fazer uma batucada, tal, né? Logo você vê ali, né, um carro de polícia passando, rondando. Você né? sabe que isso gerou, isso é real. Quem é mais antigo, nós tínhamos muito samba na Praia Grande, né? No carnaval, era nos finais de semana, tanto na Praia Grande quanto em Santos. Santos era a barraca do Luizão, na Praia Grande era muito do Gerson. E você encontrava os grandes artistas ali, né? E era uma coisa saudável, né? Chegava a banjo e começava, basta você pegar na praia um banjo, um pandeiro, quando você vê, fica uma roda, né? Isso foi proibido, né? Que na realidade eram pessoas que começaram a tumultuar e a polícia agredindo e acabou. Isso na praia. Na praia, né? E hoje, a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Há tempos atrás, o Hugo do CSA, o pessoal do CSA fazendo samba na rua fechada, com os vizinhos participando, com as pessoas com a sua barraca, vendendo coisas, recebendo alimentos, foi proibido. E as pessoas meramente se divertem ali, né? E agora tem uma coisa mais absurda ainda, né? Você viu, Rebeca? Que agora foi aprovado, passou agora na Câmara esses dias, né? Agora essa semana, privatização das praias, gente. Está se discutindo a privação de espaço de terrenos ao lado da praia. Absurdo, né? Para as grandes corporadoras, né? Esse é o problema. Exatamente. Quem vai se beneficiar disso? Essa é a questão. É mais uma frente de especulação imobiliária, né, como a gente tem visto. Eles estão discutindo essa PEC tanto na Câmara como no Senado, né, mas não estão se levando em conta, primeiro, essa questão da acessibilidade da população mais pobre, que tem um único lazer, né, tem na praia o seu único lazer. Não estão levando em consideração também as questões do meio ambiente, né? A gente acabou de ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente tem áreas lá em Balneário do Camboriú, onde grandes prédios foram construídos e tirou todo o sol que atingia ali aquela faixa de areia da praia, tudo em nome da especulação imobiliária, em nome do mercado imobiliário, né? E as pessoas parecem que perderam a noção das coisas. E o que estão tentando fazer aqui em Itabuão, que nós estamos resistindo. Com essa privatização da BR, está sendo ofertado, isso é uma denúncia real, nós estamos resistindo lá como conselheiro pela OAB, do Direito Urbanístico, estão oferecendo para as grandes incorporadoras para construir prédios. Uma cidade que é a mais habitada do país, né? Aumentar o número da população com prédios altos, sem se preocupar com essa questão do meio ambiente e toda a degradação que vai ter. E nas praias vão ser isso. E é o que acontece. A gente sabe que é uma várzea o rio, né? Se ela tem essa vazão, é porque de tempos em tempos ela sobe. As pessoas vão invadindo e depois reclamam que suas casas foram destruídas, mas somos nós invadindo o meio ambiente, invadindo a natureza. E não tem mais espaço, né? A gente viu que a natureza, ela quer o lugar dela de volta. Ela quer o lugar de volta, é isso mesmo. E tudo é política, né, gente? Seja o meio ambiente, questão de cultura, tudo é política. Rebeca, você falando isso em tudo política, a gente vê muito nesse momento político, a gente faz parte de vários grupos e as pessoas não querem falar de política, mas elas esquecem que o ônibus que ela toma de manhã depende da política, o remédio que ela toma depende de política, a água que ela bebe depende de política, ela ter um bom sono depende de política, alguém que faça
a lei para que não possa ter barulho. A nossa vida é política. As pessoas não ligam para isso, depois reclamam, não sabem votar e reclamam da situação que está. Realmente a nossa vida, tudo é política. A educação, né? Desde a educação de uma pessoa para outra, quanto de conhecimento, depende de política. Bom, Bob, eu gostaria de ficar aqui mais um montão de tempo para a gente falar sobre samba, sobre Taboão da Serra, sobre negritude, coisas que a gente gosta de falar. Podemos conversar outra vez. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído aí. Muito obrigado. Lembrando todos, quem quiser saber sobre o acontecimento de samba, eu falo que samba é saúde. Eu conto para todo mundo, eu posso ficar doente de segunda a quinta, sexta-feira tem que estar bom para ir para o samba. Que é a minha energia. Quem me conhece sabe que é assim. Fala de novo o nome do programa, o horário. Então, o programa amanhã, quinta-feira, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, na Rádio Sou do Samba, www.radiosoudosamba.com, 20 horas. E aos sábados, não é o meu programa, o programa Sou do Samba, do DJ Zan, das 10 às 14 horas. A única rádio que toca samba 24 horas. Você quer ouvir samba sem intervalo, é só sintonizar lá 24 horas, você vai ouvir samba. Convido a todos. Imperdível, não perca você em casa também. E não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro aqui dos bastidores, saber quem é o convidado da semana. Estamos lá no Instagram, o que a Perifa tem. Só colocar, você encontra a gente. O link vai estar aqui também na descrição do vídeo. O meu Instagram é @motarebeca, tem muito conteúdo de jornalismo, bastidores, dia a dia, posto tudo lá. E o Geru, para quem quiser seguir o Geru, é @Jerusael. Entra lá, @Jerusael, vai me encontrar lá também, né? Muita coisa boa lá também para ver. E o Borba, você tem algum pessoal que as pessoas possam dizer? Tem, Dr. Borba. Sim, Dr. Borba. Dr. Borba, vocês me acham lá. Legal. Borba, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. O nosso programa está à sua disposição quando quiser aí utilizar, divulgar o seu trabalho que você está fazendo aí. Nós vamos ficar na expectativa aí da conclusão do seu projeto. Quando você concluir esse projeto, você já está convidado a trazer o vinil. Traga o vinil. O vinil em breve faremos. Para a gente aqui, né? O primeiro vinil que você soltar, você pode dedicar ao Jeru, Jerusael, ou Jeru Santos, como ao programa preferido. Eu estou como Jeru Santos no programa. Vai lá uma dedicação para a Rebeca Mauro. E a Rebeca também tem um Quintê Notícias, né? Notícias. Isso aí. Primeiro veículo de mídia antirracista de Taboão da Serra, eu falo, porque é muito importante a gente ter essa linha editorial. Lá tem todas as notícias, mas sempre sobre o viés racial, como que as coisas, as situações do dia a dia atingem a população preta, periférica. Esse é o nosso campo, são para essas pessoas que a gente quer falar, no meio desse povo que nós estamos. Então, se você quer esse tipo de informação também, que informação é consumo, siga lá o Quintê Notícias. E muito obrigada, gente, vocês também que acompanharam o nosso programa, o nosso bate-papo até aqui. Voltem para o nosso próximo encontro com o nosso próximo convidado. Mais uma vez, obrigado, Carlos, novamente, Calanco está ali, tá? E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também.